E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma análise do Bitcoin e vamos entender aí as melhores oportunidades aqui dentro do ativo, né? Caso você tenha ficado de fora dessa movimentação de queda que aconteceu ontem, no qual nós cravamos mais uma vez aqui a nossa análise, né? Se você é um validador aqui da plataforma. No final deste vídeo eu vou te apresentar o que é um apoiador e o que é um validador, tá? Caso você consiga ficar até o final deste vídeo. Como eu falei, ontem nós fizemos esta análise aqui para os validadores do canal, no qual nós cravamos perfeitamente a região de 63.279 mil dólares, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem, nós estávamos nesta região, como vocês podem ver aqui, nesta região. Na verdade, é fractal de uma hora, né? Exatamente aqui, ó, nesta região, como vocês podem observar, tá? Nós mencionamos aqui uma retração na região de 64.256 e queda. Vocês podem ver que o pavio chegou a retrair aqui 64.243 aproximadamente, fez a retração, a mitigação na nossa região de interesse e desenvolveu perfeitamente na queda, buscando 63.279 dólares, tá? Então, vale muito a pena você se inscrever no canal, caso tenha interesse em se tornar um apoiador ou um validador, que são benefícios que eu te ofereço, porque ontem, como eu falei, somente os validadores tiveram acesso aqui a essa oportunidade que nós traçamos aqui dentro. E isso, família, não é sorte, não é coincidência, tá? O preço vira exatamente nessa região. Isso aqui se chama eficiência, se chama técnica, tá? Você operar de uma forma onde você entende que nós temos pontos dentro do gráfico no qual o preço tende a respeitar. Como assim? É muito diferente de você pegar um ativo e falar assim, eu acho que vai subir ou eu acho que vai cair. Aqui nós temos regiões de reversão. Então a gente entende que quando o preço fez a mitigação aqui dessa região muito específica de Fibonacci, né, ele e não renovou, ele perdeu aqui essa região importante, tá? Ele tende ao quê? A buscar outras regiões de liquidez que ficam em aberto para trás, né? Então, você pode estar pensando dessa forma, mas é fácil ir para cima ou para baixo. Não, não é fácil, família. Não é fácil por quê? Porque eu poderia ter falado assim, ó, o preço vai vir aqui, 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 ou aqui, ou aqui. Ficar inventando valores. Não, nós falamos o seguinte, o preço ele vai vir exatamente nesta região. E o preço cravou nessa região. E isso tem um motivo, tem uma análise muito específica por trás disso. Tá? Muito específica. Então aqui nós tínhamos a região no qual, se o preço, o próximo candle que fechou abaixo deste fundo aqui, tanto é que nós especulamos ele ontem, a ideia era o quê? Vir exatamente nessa região. Porém, se falhasse este fundo, ele fecharia acima, retestaria essa região de reversão e estaríamos nesse exato momento aqui em 64.757. Inclusive, caso a gente feche acima dessa região hoje, fica aí a dica, tá? Acima dessa região aqui. Caso ele venha aqui, ó, você pode ver que ele vem aqui, bate na nossa região. Então agora ele faz o que? Ele vai retestar aqui essa região dos 64 mil dólares, tá? E vai trabalhar aqui nesta região. Ele vai vir aqui nessa região de 64.256. Tá? Então, já está aí praticamente a nossa análise do Bitcoin, tá? A análise do Bitcoin. Então, ele vai tocar aqui no 64.256. Alinhou, volta a cair. Não alinhou, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar aqui nessa região de reversão, ou seja, ele vai fazer este movimento e mitigar aqui, tá? A região dos 64.757. Exatamente isso que o Bitcoin vai fazer, num ponto muito característico, muito específico. Não é qual região, aonde vai vir, eu acho que o Bitcoin vai vir aqui em cima. Não, primeiro ele vai buscar liquidez, vai fechar pontos muito específicos dentro do gráfico e depois, quando tocar nos nossos pontos de interesse, aí sim a gente retorna com a análise, né, para renovar a estrutura. Ontem eu fiz uma explicação bem detalhada das estruturas de alinhamento de fluxo para os validadores, bem interessante. Caso você perca uma primeira entrada, você consegue recuperar numa segunda, numa terceira possibilidade, tá? Analisando apenas a estrutura, você entendendo a estrutura do mercado. Então é muito técnico isso. Você traçar níveis de Fibonacci, saber quais níveis são relevantes para que o preço desenvolva, né, essa captura de liquidez, a distribuição, a acumulação, reacumulação, quando faz isso, quando redistribui, né? Tudo isso a gente passa para vocês aqui de uma forma bem técnica e acredito que seja de uma forma bem simples de se entender, algo complexo, tá, de você estudar. Uma coisa é você olhar o livro e outra coisa é você aplicar. Para qualquer profissão, você vai na medicina, você estuda aqueles livros lá de
2, 3, 4 mil páginas lá de anatomia, corpo humano, etc. Tá? Mas na hora de você fazer uma incisão ali, de você tá ali na vida real, você vê que não é bem assim como tá lá no livro, né? Então, às vezes você pega uma artéria deslocada, você pega uma veia que não tá aparecendo onde tinha que aparecer, então é bem comum isso de acontecer em qualquer profissão. Por isso que você ter tempo de tela é muito importante. Você não vai encontrar no gráfico aqui as figuras gráficas que vocês estão acostumados a ver nos livros, ombro, cabeça e ombro, aquela perfeição de ombro, cabeça e ombro, de cunhas ascendentes e descendentes, é totalmente diferente, é outra pegada, é outra coisa. Por isso que o tempo de tela é muito importante, tá? Mas vamos somente essa alta aqui, né? Para acontecer, eu preciso, tá? Romper aqui 64.343 com candles fechados, 47, tá? 64.347 com candles fechados, tá? Candles fechados, para eu poder retestar essa região e depois voltar aqui à região. Não é só para vocês entenderem, tá? Que nós temos um ponto importante aqui, tá? Utilizei a mesma análise, eu fiz uma análise nova, mas isso aqui é só para a gente aproveitar essa mesma análise aqui, porque nessa correção ele já cravou num nível muito característico de Fibonacci, e agora ele precisa fazer o quê? Precisa fazer uma correção aqui, tá? Precisa descarregar aqui essas ordens aqui de baixo, de cima, tá? Então ele faz uma retração e vai trabalhar aqui. Então aqui nós também esse mesmo ponto de reversão que nós temos aqui, nós temos nessa região no qual ele perder, ele volta a buscar 63 e assim por diante. Tá, então já vou apresentar para vocês aqui, tá? Então eu vou ocultar aqui e vou entrar. Deixa eu só aproveitar aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Então eu vou apresentar para vocês a análise atualizada, né? O update. E no final do vídeo, tá? Vocês podem ver aqui que a ordem das batatas não altera a maionese. Então a movimentação de alta aconteceu, né? A probabilidade é de acontecer. E como mencionado, esta aqui é o ponto de reversão. Caso ele venha a perder 63.889, ele volta aqui à região dos 63.092, tá? Vocês viram que a outra região era um pouco mais acima, então como ele já capturou, né, então ele vai passar direto e vir exatamente na região de 63.092, caso ele rompa 0,63, ou seja, ele faça este movimento aqui, ó. Então ele está aqui, já cravamos num nível muito característico, nível de reversão, inclusive, tá? De correção, não de reversão, de correção, perdão, né? Para fazer essa retração aqui, para corrigir toda essa estrutura. Porém, se ele fizer isso aqui, ó, perder com candles fechados, ele vai retestar a região, tá? E vem aqui na região de 63.092, tá? Não é aqui, é exatamente aqui 63.092, tá? Porém, o que a gente vê hoje é o quê? É preço rompendo topos, com expressividade, e quando a gente tem esse tipo de movimentação, então ele tende a fazer aqui uma correção, tá? Para, digamos assim, liberar ordens dessa estrutura e depois vir buscar aqui essas regiões. Se eu só vou aqui só vou aqui clicar na minha análise anterior para sobrepor essa aqui, para vocês verem que os alvos aqui estão muito próximos aqui, como moveu a estrutura. Por que não é... Quer ver que na outra análise eu fiz isso aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? Porque está um pouquinho mais para baixo os alvos. Porque quando a gente puxa Fibonacci, né? Quando eu puxei Fibonacci ontem, foi dessa estrutura, e agora para nova estrutura é outra localização de Fibonacci. Por isso que os alvos eles dão uma leve alteração, porque conforme a estrutura formada, a gente precisa atualizar a relação de Fibonacci. Tá? Então essa é a lógica da estrutura. Então quando a gente tem uma estrutura formada, a gente muda a relação do dia anterior. Então por isso que ele dá uma leve mudada e a gente crava os alvos conforme vocês veem aqui nos vídeos. Então, é por causa dessa mudança de estrutura. Por quê? Porque hoje, por exemplo, só um exemplo, tá? Aqui, ó, tá formando isso aqui, ó. Topo, fundo, e vai vir aqui em cima. Só um exemplo, tá? Perdão, vamos fazer o seguinte, aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vem aqui. Fez esse movimento aqui, ó. Então, os nossos alvos para hoje seriam esses aqui. Se ele fechar nesta região hoje, então a relação vai ser diferente, não vai ser mais esses alvos aqui. Ele pode vir buscar esses alvos, mas não vai ser o alvo primário. Então ele só vai vir aqui atuar nessa região como resistência, vai sentir, mas os alvos a gente vai objetivar um pouco mais para cima, dependendo, né, obviamente, da formação aqui, que eu preciso, né, dessa relação formada para eu puxar a minha Fibonacci e saber exatamente aonde, tá, o mercado vai trabalhar. Tá? Então por que eu quis ativar? Para mostrar para vocês nessa relação de Fibonacci. Aqui, ó, da nossa análise anterior, ó, ficou um pouquinho para cima aqui, ó, 64.757, aqui ficou 64.615, né? Então, de qualquer forma, né, o ativo fazendo essas movimentações de alta, eu vou até fazer assim, ó.
fazer assim, ó. Aqui, ó. Né? Ó. Né? Os 3 alvos aí mais conservadores para o Bitcoin. Tá? Fazendo aqui essa... Opa, deixa eu só ocultar aqui para não ficar bagunçado. Né? Aqui, agora sim. Tá? Então, ou seja, trabalha aqui nessa região dos 63.971, a linha fluxo, né? Vem buscar aqui como primeiro alvo aqui mais conservador. Esta correção aqui vai sentir essa correção. Esse alvo 64 corrige mais uma vez. Aí vamos entender como vai chegar aqui para buscar os demais alvos, tá? Trabalhando aqui nesses 3 níveis de Fibonacci. Só prestaria atenção aqui na região de 63.809. Eu gosto de dar um pulinho aqui, tá? No SDT. Tá? O que é o SDT? É uma correlação inversa. Tá? É uma correlação inversa com o Bitcoin. Se esse ativo está subindo, tá? O Bitcoin cai. Se esse ativo está caindo, o Bitcoin tende a subir. E se eu ativar aqui para vocês, vocês vão ver que, olha que interessante, nós estamos aqui dentro de um nível de correção no qual ele está tentando segurar, e se ele perder esse nível, tá? Aqui com candles fechados, aqui a gente está no AK4, fechou candle, ele vai retestar esse nível, tá? E a gente vai buscar esse nível aqui. Isso aqui acontecendo, o Bitcoin vai fazer o quê? Vai exatamente, mas vai vir cravar nessa região aqui, nessas regiões aqui, tá? A gente até pode botar aqui, ó, né? Conforme a gente está no mesmo fractal aqui do SDT, ó. Se você der um Alt I aqui, ó, você vai ver que é um movimento, ó, muito parecido, não é igual, é semelhante, parecido, não é igual. Tá? Você vai ver que é um movimento muito parecido, tá? Então a gente vem aqui falhando o fundo, tá? Que é um ponto de reversão nosso. Falhou o fundo e está buscando aqui. Então o que pode acontecer? O que pode fazer o Bitcoin fazer isso aqui? Por isso que essa trava é importante. Tá? Por quê? Se você analisar o SDT, deixa eu voltar aqui com o Alt I, olha só, ele está sentindo essa região. Tá? E se ele não vencer essa região, se ele não romper com candles fechados, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai buscar isso aqui. Ó. Ele vai buscar esta região aqui, retesta e faz isso aqui, ó. Esse movimento de alta. Tá? E vai sentir essa região aqui, tá? Do H4. Este pivô de alta acontecendo, tá? Vocês acham que vai acontecer o que com o Bitcoin? Tá? Se a gente vir aqui por 4 horas, ele vai fazer o quê? Ele vai perder aqui essa região dos 63, ele perde essa região, retesta e faz esse movimento de queda. Tá? É bem importante nós entendermos isso. Essas correções. E para como que eu sei que vai reverter? A gente tem que reduzir o fractal. Tá? Reduzir o fractal. Opa, ficou simétrico, que bacana. Reduzir o fractal, a gente entende que a gente tem um bloco de ordens, por isso que é importante nós perdermos essa região de reversão, perde a região, retesta, e aí sim, vem cair aqui para baixo. Aí o Bitcoin vai fazer o quê? Vai fazer este movimento de alta aqui. Né? O que é a probabilidade para hoje. Por isso que é importante, né, a gente ter esse entendimento, tá? De quais são os pontos mais importantes dentro do gráfico. Quais são os pontos mais importantes? Porque eu sei que se eu perder este fundo aqui, esse fundo aqui aonde? Mostra para nós, né? Às vezes eu falo e esqueço, tá, família? Isso é normal, tá? De botar o... Normal não é normal. Eu só falo às vezes... Então aqui... Esta aqui, ó. Então eu preciso que o candle, desse candle aqui, feche abaixo de 8.4 aqui, tá? 8.40, 8.406% aqui, tá? Fechei, retestou, vem aqui para baixo. Logicamente, o Bitcoin vai fazer esse movimento aqui, buscando esses alvos que nós especulamos agora. Não conseguiu fazer aqui o fechamento, não conseguir reverter este fundo, tá? Ele vai fazer o quê? Vai fazer o alinhamento no fractal menor e vir buscar aqui essas novas máximas, isso aqui acontecendo, esse movimento de alta buscando novas máximas, a gente vai ver Bitcoin aqui na região dos 63. Por quê? Porque ele vai perder o ponto de reversão, vai retestar e vai vir aqui embaixo. Tá? Então essa é a lógica aí dos pontos de reversão. Então é isso que nós especulamos para o Bitcoin no dia de hoje. Então é bom a gente ter essa... É bom não é bom, é importante. Tá? Inclusive aqui o alvo de 64.615, ele crava especificamente no nível de Fibonacci. Tá? Então, ou seja, todos esses alvos, todos eles têm contexto para cravar. Todos eles têm níveis específicos de Fibonacci. Tá? O mercado ele não para. Família, pensem assim, ó, que quem movimenta o mercado não é eu, não somos nós, né? Os meros mortais. Isso aqui
são grandes instituições. E vocês acham que as grandes instituições, tá, que realmente operam com muito dinheiro, são pessoas físicas operando o mercado como nós estamos fazendo aqui? Vem aqui analisar manualmente o que é um topo, o que é um fundo, o que é um nível de Fibonacci. Isso aqui são tudo robôs. Né? Existem as pessoas por trás? Sim, porque eles vão lá somente para reprogramar os robôs. Né? Às vezes para ajustar um stop, ajustar um alvo. Mas a operação feita, quem faz é o robô. Faz toda a análise estrutural, analisa as maiores probabilidades. Você acha que o robô vai pegar e eu acho que vai subir, eu acho não. O robô trabalha com probabilidades. Probabilidades. Tá? Ele vai coletar o maior número de informações que ele está programado para fazer, e em cima dessas informações que os robôs coletam, ele vai dizer para o sistema, olha, a probabilidade agora é de a gente fazer essa retração e vir buscar aqui. Mas, né, se entrar uma baleia maior do que o meu robô, por exemplo, e romper esse fundo, tá? Ele buscará essa região aqui. Por quê? Porque são os robôs que especificam, né? É a pessoa que quer comprar aqui, não, eu quero comprar aqui, mas eu só quero vender aqui. Por quê? Porque ele vai calcular o gerenciamento de risco do tamanho do volume que ele está operando. Tá? Então ele já sabe a porcentagem certinha que ele vai percorrer aqui. Tá? Então por isso que o preço ele crava nas regiões. Não é que ele vai vir aqui e vai passar aqui. Ele vai vir aqui, vai cravar, depois ele vai sentir, vai retestar, depois ele vai, né? Se for o caso, estou exemplificando aqui, né? Mas primeiro ele crava, vai sentir, tá? Depois ele vai cravar mais uma vez. Tá? Ele não vai vir aqui numa paulada só, vai fazer um risco só. Ele vai sentir essas regiões aqui. Tá? Então, assim, é probabilidades, pessoal. É probabilidades. Né? Então, é algo que são os robôs que fazem isso. Tá? Fazer toda essa movimentação. E com mais tempo numa live eu vou mostrar para vocês que os robôs, obviamente eles são padronizados e eles fazem movimentos muito iguais, assim, muito iguais. É por isso que o mercado tem os padrões, né? Os padrõezinhos aqui, às vezes mexe um ombro, cabeça de ombro, uma cunha, um canal, isso aí é tudo robô, né? Inclusive a nossa análise do Bitcoin, tá? Aqui, ó, isso aqui, ó, que eu fiz para vocês, ó. Deixa eu só botar aqui, ó. No diário aqui, ó, a nossa análise do diário, aqui, ó. Onde é que tá? Aqui, ó, essa nossa análise em Elliott, tá? Desse nosso duplo zigue-zague, tá? Isso aqui tudo, ó, é uma projeção lá de cima. É tudo isso aqui, ó. Então, olha como o mercado... Isso aqui tudo, ó, essa projeção que eu vou mostrar para vocês agora, aqui, ó, isso aqui, ó, que o preço já está andando por cima da nossa projeção desde aqui de cima. Tá? Essa projeção só, tá? Porque esse aqui nós já estamos especulando desde os 120 e poucos mil dólares, tá? Essa queda toda, duplo zigue-zague, enfim. Mas desde aqui, ó, essa projeção, ó, é isso aqui, ó. Olha como o mercado respeita. Olha só, isso não é uma cópia escarrada. Olha só. Então é robôs, tá? Isso aqui não é uma pessoa comum fazendo. É um grupo de pessoas comuns. Isso aqui são robôs programados para fazer o que tem que ser feito, né? Com um alvo cravado aqui na região dos 47 mil dólares. Tá? Primeiro ponto de parada. Tá bom? Como prometido para vocês, no final do vídeo eu queria apresentar para vocês o que é um validador e o que é um apoiador. Tá? Então, apoiador aqui são esses níveis que eu te ofereço. Tá? Por exemplo, aqui ó, são 8 horas da manhã. Tá? Esse vídeo aqui, antes das 8h10, já está postado aqui na plataforma. Para todos os apoiadores e todos os validadores. Tá? Esse é apenas um dos benefícios. Por apenas, família, é assim, é um preço, como a gente brinca aqui, de pai para filho. Tá? É um valor simbólico para você receber todos esses níveis aqui, tá? Esses benefícios. E o nível de validador é tudo que recebe o apoiador, tá? Tudo que recebe o apoiador. Mas, aqui, hoje, por exemplo, hoje eu tenho uma live só para os validadores. Uma live exclusiva às 19 horas, uma live só para eles. Tá? Então, eles já colocaram lá nos comentários do vídeo anterior, que foi o vídeo de ontem que nós gravamos no Bitcoin,
as criptomoedas que eles querem que eu faça hoje. Então a gente vai fazer uma série de análises hoje, full análises, né? Para eles hoje, aqui no YouTube, a partir das 19 horas, tá? E a análise ontem, essa análise de ontem, ó, toda terça e toda quinta é análise exclusiva para os validadores também, tá? E vídeo 100% exclusivo para eles, só aqui tem 3 modelos de operacionais que podem ajudá-los aí. Sensacional. Todos os 3 validados, todos os 3 aí sensacionais, tá? Por apenas é mais baratinho do que um Big Mac. Também é um valor muito simbólico, tá? Muito simbólico. R$ 39,90, tá? Link na descrição caso você tenha interesse. Espero que vocês tenham gostado da análise, tá? Do que vocês viram e ouviram. Considerem se inscrever no canal, é super simples, super rápido. Se puderem fazer o Tríplice C, curtir, compartilhar e comentar, a gente fica muito agradecido. Se vocês me ajudarem daí, eu ajudo vocês daqui. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima análise.